pessoal, está começando mais um Pod Pop Ferro aqui na TV Ferroviária e as nossas convidadas de hoje são atrizes, produtoras e dramaturgas do grupo Importa de Teatro. Sejam bem-vindas ao Pod Pop Ferro, Stephanie, Letícia e Mica. Obrigada pelo convite. Agradecemos aí a presença de vocês. Então, para a gente começar nosso bate-papo, né? Vocês se formaram, estão estudando ainda no Senac, né? Na turma de teatro. E de lá vocês montaram, né, o grupo Importa. Queria saber de vocês como que foi essa transição de vocês estavam lá como alunas até decidir formar a companhia de vocês. A gente se formou no Senac em 2022, finalzinho de 2022. E aí, dali a gente já tinha o grupo Importa meio que formado, né? Mas era um grupo estudantil ainda, a gente fazia projetos dentro do Senac, algumas coisas para a comunidade local, né? E aí a gente percebeu que a gente tinha muito entrosamento, né? Enquanto grupo, assim, a gente funcionava muito bem, a gente tinha boas ideias e a gente conseguia ter ideias em comum, né? E aí, dali a gente acabou se profissionalizando mesmo, né? Constituindo um grupo como um grupo formal de teatro, com atores e atrizes com formação com DRT, enfim, né? De fato, com o propósito de trabalhar com isso, né? Não ser só um entretenimento, não ser só um hobby. Que é até uma coisa que as pessoas falam, nossa, você faz teatro, que legal, nossa, que hobby, delícia. Eu super queria fazer teatro. Mas você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Fico perguntando pro professor, além de dar aula, você faz o quê? Exatamente. É mais ou menos isso. E aí, realmente, o propósito era trabalhar com o teatro, né? Tanto que a gente permanece fazendo isso. Todas nós, além de teatro, a gente também dá aula, né? Damos aula relacionada à área artística, ao teatro no geral. E acabou virando uma coisa assim, que a gente trabalha, porque de fato é nossa função de trabalho, mas também é uma coisa que a gente ama fazer, né? Então a gente acorda todos os dias feliz porque está fazendo alguma coisa relacionada à arte, podendo trazer alegria para as pessoas, trazendo entretenimento para as pessoas também num geral, né? Terminou o curso, daí a gente falou assim, e aí, vamos continuar com o grupo ou não? Na verdade, a gente já tinha o propósito de continuar profissionalmente, né? A gente já conversava sobre isso. Só que era uma turma com 18. Era a sala inteira, assim, de vocês? O grupo era a sala toda. E aí a gente manteve contato pelo grupo do WhatsApp, e daí a gente falou assim, e aí, quem que vai continuar? E todo mundo topou, né? A gente quer continuar, porque daí agora, o que a gente faz? Como um grupo profissional, né? Era tudo muito novo, só que durante o curso a gente foi apresentado pra gente caminhos, sabe? De como continuar fazendo teatro. A gente tem uma peça de teatro e agora o que a gente faz com essa peça de teatro? Vamos atrás dos festivais. E daí, desde então, a gente tá aí correndo atrás dos festivais, escrevendo projetos. A gente aprendeu também sobre isso, porque um grupo também sobrevive não só fazendo teatro, né? A atriz, não tem como você ser só atriz. A gente acaba sendo ator e produtor também, né? Acho que, se eu não me engano, um dos projetos aí de vocês durante o Senac ainda foi o Nomeia, né? Nomeia. E vocês inscreveram eles, né, em vários festivais aí, foram... Como é que fala? Indicados, né, a vários prêmios com esse espetáculo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa peça. Foi sim. Todos os olhares voltados para a Letícia. A Letícia é a nossa dramaturga oficial, né? Então, geralmente, quando a gente tem uma peça, um espetáculo, geralmente a parte da introdução do roteiro, da descrição do roteiro, geralmente é a Lê que faz. Como a gente estava nesse curso técnico, a gente tinha que fazer o nosso TCC, né? Para a gente concluir. E tinha que ser um espetáculo, mas, né, a primeira proposta era que a gente trabalhasse um texto já pronto, né? Então a gente ficou, acho que uns 2 meses só lendo. Nossa, eu perdi a conta de quantas peças a gente leu. E a gente não conseguia chegar no consenso. A nossa turma era, tipo, apesar de ter muitas diferenças, assim, as suas individualidades, a gente era muito unido. Então via que um ou outro não gostou da peça? Ok, vai, próxima. Tinha que ser um que todo mundo gostasse, tinha que atrair todo mundo. E o nosso professor, né, que agora é nosso diretor, já estava ficando estressado. Falou, gente, vocês têm que apresentar, vai chegar o dia da peça, vocês não têm nem escolhido. Daí ele deu essa proposta da gente escrever. Já que nada tá bom para vocês, escrevam a própria peça, que vocês, né, cada um consegue incluir uma coisa ou outra.
E daí a Stephanie veio com o livro, A Letra Escarlate, né? Com essa ideia. E daí todo mundo gostou, porque a gente era um grupo... Da maioria era mulher, tinha 2 homens só, o resto era tudo mulher. Então era um tema que aborda o feminismo, essa coisa da mulher, essa questão feminina, assim. E a gente, beleza, gostamos. Daí, a partir daí, a gente começou a cada um colaborar com uma cena, com texto, com uma criação. E daí foi algo totalmente produzido pelo grupo, assim, a gente teve a ajuda do Alberto, né, que é um dramaturgo daqui de Pinda. Alberto Thiago? Isso. Ele ia todo dia lá ver a gente criando, assim, e ele tava pra, né, não deixar a gente fugir muito, assim, porque foi a nossa primeira experiência, né, escrevendo, né, amarrando tudo as histórias, então ele tava ali pra deixar a gente... sim. E daí foi essa criação, mas foi assim, um processo bem louco, porque faltava 2 semanas para a estreia, a gente sentou e a gente foi num café e falou assim, não é isso, a peça ainda não é isso. Não tá do jeito que a gente quer. E porque a gente fez a roupa, tudo, né, o pessoal lá do Senac, da moda, ajudou, só que a gente também tinha que ir pra costurar, ajudar, porque não tava dando conta. Então sábado a gente ia cedo lá pra costurar. Fizeram até mesclou moda com... Sim. Foi. A gente acabou unindo as turmas ali. Moda, costura, modelagem. Foi um monte de... A gente teatro. envolveu bastante gente, assim. E daí a gente tava lá costurando sábado de manhã, um olhando pra cara do outro, tipo, quem que vai falar? Foi. E daí a gente decidiu que não era isso ainda, fomos tudo para um café e sentamos e começamos a debater. Reescrevemos tudo, a gente foi atrás de peça, de mais cenas, pegamos cena que a gente tinha excluído, modificamos para encaixar. E daí acho que foi umas 2 semanas antes que a gente foi ter o texto, a peça completa. Porque o processo de escrita foi o pessoal muito criativo, então a gente continuava levando cena. E se a gente fosse colocar todas as cenas que a gente escreveu, ia dar uma peça mais de 2 horas. Com então certeza, dá umas 3 horas. E encaixar as peças para que elas conversassem, né? Para que tivesse uma linha contínua. E tem quanto tempo, mais ou menos, a peça? 1h30, 1h40, assim. Ela continuou grande. Mesmo incluindo muita coisa, ela ainda virou uma peça longa, bem assim. longa. Mas no processo que era legal, assim, porque a gente acabou descobrindo algumas habilidades que não eram só da parte de atuação também, né? Então, no grupo a gente tinha muita gente que tocava algum instrumento, que cantava. Então, a gente acabou incluindo algumas coisas disso no processo também, né? Então, a gente tem ali 4 ou 5 músicas autorais dentro do espetáculo também. Então, foram coisas que foram se unindo ali no processo que fizeram sentido pra gente, né? Que encaixaram no sistema. E por ser uma peça completamente autoral, né? Sem problema de direito autoral, quando saiu do Senac, quando a gente finalizou o Senac, a gente pôde usar essa peça para outros festivais, para usar como repertório do grupo, né? Porque com direito autoral funciona assim, eu tenho uma obra, eu posso adaptar essa obra para usar, né? Por exemplo, no ambiente estudantil. Isso é permitido, não tem problema, eu posso dar ela na íntegra, não tem problema. Mas a partir do momento que sai desse ambiente estudantil, você ou paga direitos autorais para o autor dessa peça, né? Se ele autorizar a fazer, ou se não, você não pode usar, né? É direito, ponto. Então, como a gente criou uma coisa que a gente pudesse usar mais vezes, aí a gente optou por, de fato, escrever, porque daí é uma coisa nossa, né? Então, a gente pode usar para fora, enfim. E aí a gente seguiu para festival. Seguimos participando de festival. Nosso primeiro foi o de Santos. F7 em Santos, que era um festival de cenas curtas, né? Era um festival menorzinho, cenas de 20 minutinhos ali. E aí a gente foi para Santos, juntamos dinheiro, fizemos rifa. Caso, tinha que diminuir a peça. Exato. Aí a gente fez um recorte de uma cena. Uma cena foi uma cena... Não pode falar. Foi você que escreveu a cena. Pode falar. Era uma cena de nomeia, mas ela funcionaria sozinha se fosse se a gente adaptasse umas questões. E daí, a hora que surgiu essa ideia, e falar, precisava, acho que era de 12 a 15 minutos, né? Que precisava ter a cena. Daí eu falei, calma. Aí eu reescrevi, mudei, assim, algumas coisas para que ela funcionasse como uma cena com começo, meio e fim. E daí a gente inscreveu ela, né? E a gente foi selecionado. E daí a gente recebeu 2 indicações, né? Logo no primeiro. Foi logo na primeira. Foi de melhor roteiro e de melhor produção. E aí, dali a gente
percebeu que, poxa, funciona, né? Tem algum futuro, porque a gente fica muito amarrado a... Ai, nossa, nós saímos daqui do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba, como é que a gente vai conseguir fazer grandes coisas? Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos tentar. Consegue, né? Tanto que a gente teve agora recentemente um diretor de audiovisual, que é daqui de Pinda, e ganhou uma premiação de melhor roteiro num festival grande, não vou me lembrar o nome agora, mas um festival nacional, assim, bem grande, que veio daqui, né? Então a gente tem que perder um pouco dessa síndrome Do interior, né? do interior. Sou do interior Ah, sou do agora. interior, não vou fazer nada não, vou fazer aqui, só aqui, né? E é isso, de continuar Arriscar, fazendo, né? de arriscar. Sair da zona de conforto, do comodismo. Exato. E é isso, assim, né? Nessa saída do Senac, foi em finalzinho de 2022, e aí nesse ano de 2023 a gente participou de vários festivais. Participamos desse de Santos, depois fomos para Osasco, Itapevi. Itapevi a gente foi com o Nomeia inteiro. Foi a primeira vez que a gente foi no festival com o espetáculo inteiro. Foi muito legal também. E aí a gente recebeu indicação de melhor figurino, atriz coadjuvante, premiação de atriz revelação, que foi com a Lia, que ela recebeu que é a Elô. A gente usa os nomes artísticos, né? Mas a gente chama de Elô, mas é a Lia Oliver, que recebeu premiação de atriz revelação. E a Milena de atriz coadjuvante. A Milena de atriz coadjuvante. Então foram várias coisinhas assim que foram acontecendo e festivais que tem representantes do país todo, né? Às vezes grandes companhias que já têm muito tempo de estrada e que é legal, assim, a gente fica muito lisonjeada de estar participando. Pra vocês, como é que foi pra vocês participar desses campeonatos aí? Campeonatos, né? Assim que fala, né? É festival, sim. Festival. E com companhias também que estão bem mais tempo aí na estrada, né? No primeiro que a gente foi de Santos, porque quando é espetáculo completo, é um por noite. Então a gente não tem contato com outros grupos. Mas festival que é cena curta, então acontece diversas cenas, né, na mesma noite. Então logo no primeiro festival a gente teve contato com outros atores. E a gente super caipira, né? A gente, né, primeira vez em Santos, assim, primeira vez no festival, e a gente tudo assim, sabe, quietinho, assim. E os outros atores passando, e a gente, oi! E eles super e eles concentrados, é. assim, tipo, oi! E a gente, então é legal essa experiência. De depois, porque a gente foi a primeira cena a apresentar, né? Foi. Daí a gente apresentou, se arrumou o camarim e já saiu pra ir assistir as outras peças, né? As outras cenas. E foi bem legal essa experiência. De Itapevi que foi interessante, porque a gente apresentou o espetáculo todo. E a gente conseguiu até um fã-clube lá. É verdade. O pessoal que assistiu gostou muito mesmo. Seguiu a gente nas redes sociais, escreveram vários depoimentos sobre a peça que gostaram. E isso é bem legal, que é um estímulo pra gente continuar fazendo, que a gente tá no caminho certo, sabe? Continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Como tocou eles a peça. Aí até hoje eles mandam mensagem, às vezes a gente posta uma coisa que a gente vai apresentar no meia, né? Eles queria assistir, queria poder assistir de novo, né? E é muito bonitinho, assim. E é realmente, assim, quando a gente vê atores que estão há mais tempo, é essa sensação de, caramba, dá pra viver fazendo teatro, sabe? Dá pra você conseguir seguir carreira com isso. Não é uma coisa que, fiz um aninho e tal, beleza, parei. Não, tem gente que tá há 20, 30, 40 anos na estrada, trabalhando com isso até hoje, né? Se não me engano, acho que foi Santos ou foi Osasco, não sei. Tinha um grupo que era só de pessoas mais 50, assim, que apresentaram. Eles apresentaram uma cena lá, que era do Piquenique no Front. E eram atores maravilhosos, assim, espetaculares, projeção de voz absurda, né? Porque no teatro a gente tem muito isso. Geralmente, a menos que seja um musical, alguma coisa mais específica, não tem microfone. Então a gente tem que usar a projeção de voz para poder abarcar todo o teatro, né? Então, a pessoa que tá aqui na frente, a pessoa que tá lá no fundo do teatro, 500, 700 lugares, você tem que fazer com que todo mundo te escute. E o teatro é enorme. E um teatro gigantesco. Nossa, a hora que a gente olhou o tamanho do teatro, a gente falou, misericórdia. Então, a noção da voz que vocês têm que usar é quando chega no lugar lá, né? Que vê o tamanho. Gente, Exato. Acho que nessas de cenas curtas a gente tinha uns 20 minutos, assim, que eram, né, outros grupos também tinham que ensaiar. E é nesses 20 minutos que a gente vai testando, entendeu? Vai... reconhecendo o espaço, entendendo como as coisas são, porque é muito diferente, né? Cada teatro é de um jeito, a acústica é de um jeito, o cenário, o espaço cênico, né? Então, o tamanho do palco é de um jeito. Então, às vezes cabe o cenário, às vezes não cabe, né? A gente apresentou uma vez que não cabia direito o cenário. Aí a gente teve que adaptar, foi lá em Lapacipião, no Senac de lá. Aí o cenário gigantesco,
coube o cenário, mas... Ficou assim, ó. É um quadrado, assim, ele ficou... Porque não cabia o cenário inteiro. E aí a gente teve que adaptar o espaço, né, para onde a gente ficava, porque o Nomeia, por exemplo, é um espetáculo que a coxia é aberta, então a gente fica atrás do cenário. E lá não tinha como a gente ficar ali atrás, então a gente ficou lá embaixo, perto do público. Então é tudo questão de a gente chegar, tem essa dificuldade aqui, como que a gente vai adaptar isso, trabalhar com isso. É muito isso de lá entender. Na hora entender. Porque normalmente a gente não tem como fazer uma visita técnica antes, esses lugares mais longe, né? Uma visita técnica para entender. A gente faz as nossas pesquisas. Pesquisa no Google, assim, uma foto, outra pra entender. Quando a gente pesquisou e viu o tamanho do teatro, assim, gente, a gente vai ter que projetar muita voz. Só que às vezes a acústica do local ajuda, então não precisa projetar tanto. Você fala um A e dá um eco, assim, então depende. Você falou que a peça foi baseada num livro, né? E até que ponto, assim, você... igual quando vai adaptar filme de algum livro, essas coisas, né? Até que ponto você vai ser fiel, você vai ter a sua liberdade de criação? Como é que você trabalha com isso? A escolha, né, desse livro A Letra Escarlate, que ele foi escrito em 1800, alguma coisa, mas se passa em 1600. E aborda a história dessa personagem principal, que é a Hester, né? E a gente escolheu porque coisas, né, que foram descritas, que aconteceriam em 1600, acontecem até hoje, né? Na época de 2022. Então, a gente queria trazer, né, fazer essa referência ao livro com os personagens, mas também queria trazer mulheres atuais. Então, a gente fez essa mesclagem. Eu acho que tem... uma cena que realmente acontece no livro, que a gente adapta, tipo, as falas do livro mesmo. Mas outras cenas são com os personagens, mas de coisas que não tem no livro, sabe? Então, só para dar uma ideia, ela é acusada de adultério porque o marido dela tá sumido faz 2 anos e ela engravida. Então, naquela época, né... E ela é julgada, ela é colocada, né, em um cadafalso para ser exposta, humilhada. E não tem no livro como os homens, né, que é o governador, os reverendos, como eles decidem isso. Não tem. Ele fala que a decisão veio deles. Então eu quis escrever uma cena que mostra todos esses homens unidos decidindo qual ia ser o destino daquela mulher, entendeu? Então a escolha vai dessa. Já tem outras cenas que não tem mais nenhum personagem, são relatos atuais que a gente trouxe até histórias, né? Porque a gente debateu muito entre a gente dentro lá na sala, tipo, histórias que aconteceu com a gente, que aconteceu com alguma mulher que a gente conhece. Então a gente não quis colocar um limite. Então a gente testou de tudo. Vou escrever uma cena baseada em um capítulo que existe mesmo, com as falas, e vou adaptar para uma peça de teatro. Não, quero pegar esses personagens, mas quero criar uma história a partir desses personagens já existentes. Ou não, quero fugir totalmente disso. Vou continuar no tema, né, da violência feminina, por exemplo, contra a mulher, mas com outros personagens, mais atual, com temas mais atuais. Então a gente não colocou um limite, a gente foi testando e foi costurando, vendo, né, como que a gente ia criar essa cronologia, assim, de cenas, como elas iam funcionar. Sim, o livro servia mais como uma inspiração de temática, né? E aí, a partir disso, a gente via o que funcionava, o que não funcionava, o que era ainda atual, né? O que a gente ainda vê acontecendo, que às vezes a gente não tem voz para algumas coisas, às vezes, né? Essa coisa de, o homem falou pela mulher, né? Às vezes você não consegue falar sobre isso. Isso em 1600. Em 2024 também, né? Em algumas situações. Então, a gente foi fazendo esses paralelos e encontrando essa ligação entre as histórias. Era um pouco disso. Essa temática, né, que vocês trazem nessa peça, acho que tem muito a ver com até a frase que está na bio de vocês, né? Que eu até marquei aqui. Foca no que importa por meio da arte e da cultura, né? Que é o que vocês buscam trazer nas peças que vocês criam, né? Trazer temas que são importantes, ser falados, né? E quais mais outros trabalhos, assim, que vocês têm que trabalham, né, com assuntos, né, que precisam ser falados? A gente... Pode falar, sim. A gente... Acaba que meio que o grupo... Ele é um grupo bastante político, assim, em questões de
de defesa, tanto da figura feminina, quanto em defesa de quem não tem voz, de quem não consegue se posicionar. Então, a gente acaba fazendo algumas coisas, como, por exemplo, a gente sempre participa do Fest Poema daqui de Pinda, né? Que é um festival de poesia, essencialmente de poesia, mas que também tem uma categoria de interpretação. Então, no ano passado, a gente pegou um poema muito legal, um poema muito forte, assim, que ele falava um pouco sobre as guerras e sobre o impacto que isso tinha. E aí a gente criou uma cena em cima disso. E aí essa cena, ela abordava esse medo, né? Essa pobreza, essa busca por algo que você não consegue alcançar, né? Por esse tempo que tá passando e que você não consegue fazer nada com isso, né? O tempo tá passando, as coisas estão acontecendo. Se a gente for pensar, continua atual, né? Que a gente tá com as queimadas, a gente tá vendo as coisas acontecerem e por muitas vezes a gente não consegue fazer nada sobre, né? Não consegue resolver o problema, mas mostrar isso também um pouco. Trazer muito essa ideia aqui, né, que é prometido um paraíso, que tem, né, uma figura que cuida de um, né, que a gente precisa, tem essa segurança, tipo, eu acredito, por exemplo, o tempo, ou né, cada um tem a sua religião, respeitando tudo isso, mas, né, a gente não pode esquecer das coisas que acontecem agora. Então, né, quando finalmente, né, os dias de glória vão chegar, sabe? Então, a gente, né, naquela época estava estourando várias guerras, né? E daí a gente aproveitou para falar disso, para trazer essa atenção, né? A gente, né, até no figurino, a gente tacou maisena na cara toda, no cabelo, porque tinha uma cena que a gente colocava, né? A gente jogou uma projeção de vários prédios destruídos por causa de bomba, tudo. E lembrando muito, né, as pessoas saem, né, toda coberta de poeira depois desses atentados, assim. Então a gente tinha essa cena de sirene tocando, a luz vermelha piscando, e a gente completa de branco, assim, sabe? Então, acho que a gente que é artista, a gente tem um lugar privilegiado no palco, sabe? A gente consegue falar com multidões que estão assistindo a gente. Então, eu acho que o grupo tem essa sensibilidade de aproveitar esse privilégio que a gente tem, de ter pessoas escutando. Então, é lógico que a gente faz coisas mais leves, né? Para criança, a gente trabalha com várias coisas. Mas se a gente tem essa oportunidade de abordar um assunto importante de forma que as pessoas vão prestar atenção... E talvez, né, vão estar assistindo, que legal. Peraí, né? Do que eu acho que eu vi isso no jornal, eu acho que eu vi, não levei a sério. Então, eu acho que a gente faz esse papel. Não só ser entretenimento, mas usar para reflexão, né? Reflexão e trazer essa catarse, essa talvez mudança de postura, mas sei lá, quando a pessoa sair do teatro, lembrar, que a gente sempre falou sobre isso, até para escolher sobre a peça. O que a gente vai fazer? A gente quer fazer algo que as pessoas assistam e se lembrem depois. A gente não quer fazer algo que as pessoas assistam, deem risada, gostem, dê só aquele alívio e depois vão embora. Não, a gente quer que dê aquele alívio, mas também que as pessoas lembrem depois disso e traga essa mudança de postura, traga essa reflexão, sabe? Então, a gente gosta muito de trabalhar usando causa um certo incômodo, né? Isso. Mas de uma maneira que a pessoa assiste e depois fica tipo, nossa, refletir no que a gente falou. E aí, pegando até um pouco do gancho do que a Lê falou, assim, né, dessa posição privilegiada que a gente tem. Eu vi recentemente um vídeo da Luana Piovani, quando ela começou a carreira, assim, contando sobre o que ela gostava mais. Você gosta mais de fazer TV, né, de fazer novela, ou você gosta mais de fazer teatro? Ela falou, eu gosto de fazer tudo, mas eu prefiro o teatro. Porque a TV, às vezes, você liga, mas você não tá prestando tanta atenção. Você ligou, vai fazer outra coisa e tal. No teatro, a pessoa, seja por 1 hora, 1h30, ela dedica o seu tempo a estar ali, sentada, escutando você. Né? Ela tirou parte do dia dela para sentar a bunda na cadeira, naquele teatro, para isso. Exclusivamente para isso, né? Ela não vai estar no celular, ela não vai estar fazendo outras coisas, ela vai estar ali te ouvindo. E isso é muito importante, mas também é muito perigoso, assim, né? Porque você tem que ter essa responsabilidade do que eu tô apresentando, do que eu tô falando para essas pessoas, né? Será que o que eu tô trazendo é realmente importante, é realmente relevante?
E aí é trazer um pouco disso, dessa reflexão, né? Do que a gente leva quando a gente sai de um teatro. Beleza, pode ser só uma alegria, uma sensação boa, e já tá ótimo, isso é muito bom também. Mas às vezes não, às vezes eu saí com um pensamento totalmente diferente, saí com uma visão de mundo diferente, que é muito bonito também, né? Muito legal de ver. Eu acho que é importante a forma também que isso é abordado, né? Como a gente às vezes trabalha temas, né, um pouco mais difíceis de se falar. A gente senta muito e debate muito cada fala, cada coisinha. Porque quando a gente trabalha assuntos tão delicados, a gente tem que ter essa delicadeza também de... Às vezes é pra impactar mesmo. Não, a gente vai fazer uma cena pra impactar. Mas mesmo nessas cenas a gente tem o maior cuidado de debater, de testar. Não, assim ficou... Né, as pessoas podem ter uma outra visão sobre isso, que vai ser o contrário. Então a gente tem essa preocupação também de sempre detalhadamente passar fala por fala, movimentação por movimentação, por causa dessa escolha. Se a gente vai escolher trabalhar um assunto delicado, a gente tem que ter, né, essa atenção de como a gente vai passar isso pro público. O processo criativo de vocês, então, é bem detalhado, né? Bem minucioso, assim, para pegar cada detalhe, né, do que vocês forem criar. Exato. E até em trabalhos que, às vezes, demandam um pouco menos de tempo, né? No caso de, sei lá, uma contação de histórias ou alguma coisa mais voltada para o público infantil, que a gente faz bastante aqui dentro de Pinda, né? Então, Domingo no Bosque, aí tem uma contação, alguma coisa, que ele demanda um pouco mais de tempo, porque geralmente são contações menorzinhas, de meia hora, 40 minutos, mas ainda assim, o que eu tô levando para essa criança, né? Que história que eu quero passar para ela? É uma história divertida, mas que traz uma lição, que traz alguma importância, né? Eu tô ensinando essa criança a como reciclar, ou eu tô ensinando essa criança como ser gentil com as outras crianças, né? O que te leva a assistir um teatro, né? Porque o pai tá levando o filho lá para assistir, mas às vezes ele se diverte também com teatro, né? Não é uma coisa exclusivamente infantil, né? E também é bem legal. E aí a gente tenta brincar em todas essas áreas, assim, seja para um público adulto, um público juvenil, um público de criancinhas bem pequenas, assim, também. Então, quanto que a gente consegue brincar com isso. E com relação também a fazer parcerias com outros grupos, né? Então, assim, tanto Pinda, quanto Taubaté, quanto Tremembé, tem algumas veias artísticas ali que a gente acaba tendo essa amizade, que é bom, a gente tem uma boa amizade, assim, com outros grupos, com outras companhias, que é uma coisa que às vezes a gente vê em grandes capitais que gera uma rivalidade muito grande, né? Ai, não, é do grupo tal, não posso me mexer, não posso me misturar com aquela pessoa, não posso conversar. Não, e a gente tem um bom vínculo, né? Tanto que, abriu uma mostra do grupo tal, a gente vai, participa, a gente convida para as nossas também, né? Então a gente tem essa boa convivência. Essa boa convivência, né? Essa boa vizinhança também, que eu acho que é importante, porque todos nós estamos com o mesmo propósito, que é levar arte, que é levar alegria para as pessoas, né? Então não tem por que a gente disputar espaço. Tem espaço para todo mundo, falta gente para ocupar, né? Acho que é mais isso. Às vezes acontece de fazer alguma coisa em conjunto com outra companhia? Super acontece. Agora mesmo, né? A gente... Dia 28. Dia 28 tem a mostra do Contramão, do grupo Contramão, que não é nem grupo deles, é coletivo. Coletivo Contramão. Coletivo Contramão, que eles são de Taubaté, e eles vão promover uma mostra que vai abranger tanto Pinda quanto Taubaté. Então, a gente vai fazer a abertura de um dos espetáculos deles, com uma performance nossa, vamos participar do sarau deles também. Então, a gente acaba fazendo essas amizades, essas parcerias. Essas conexões. O ano passado, a gente teve o primeiro Mostra Tua Arte, que foi uma mostra de artes no geral, feita lá em Taubaté, na Praça da Eletro. E aí era uma produção do Grupo Importa, mas que também teve participação de outros grupos, assim, né? Tanto de teatro, quanto de artes visuais, grafite, pintura, envolveu várias linguagens, né? Várias linguagens, música, né? Então, vários músicos, vários grupos musicais, assim, participaram também, né? Então, a gente vai fazendo esse networking bom, assim, entre os grupos. Tinha falado que eles são coletivo, né? Qual que é a diferença de coletivo e grupo de teatro? Normalmente a gente teve essa dúvida também no início. A gente tá batendo a cabeça, vai ser coletivo importa, grupo importa, companhia importa.
Eu acho que não tem Não muito tem uma diferença, acho que diferença gritante, mas não. tu... Por da escolha. escolha. É. Tipo, que soa melhor, Ah, né? Que combina. companhia, eu achei que grupo. tivesse alguma... Não. não Acho que é tem mais da muito. nomenclatura, não tem uma definição. Coletivo é disso e grupo é disso, assim. Uhum. Acho que é mais o que combina com o nome. É. É mais Mas por a aí, gente assim. ficou, né? Vai ser companhia, vai ser grupo, vai Coletivo. ser coletivo. Daí já vai ser grupo, Grupo mesmo. importa. Vai ser grupo, vai É. ser grupo. Somos um grupo. Como é que fala? Declamação de poema, essas peças que vocês fazem, contação de história. Tem outras, assim, vertentes do teatro que vocês também fazem no grupo de vocês? A Mica canta. A gente participou de um festival de A gente música uma participou vez. de um festival de Eu, assim, música. o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Temos. Porque como a gente desenvolveu algumas habilidades durante o curso, né? Tipo assim, a gente tá aqui para atuar. Mas acabamos descobrindo que, sei lá, eu descobri que eu consigo compor também. Algumas músicas do espetáculo são composições, algumas minhas, outras em coletivo, com a Stephanie, com a Milena. E aí, quando abriu o festival de música em Pinda, assim, por que não escrever uma música do espetáculo no festival, né? E aí a gente experimentou e deu certo. A gente fez, foi bom, porque a gente uniu daí, não só a música e a interpretação, uniu a música, mais a interpretação cênica. Então fez essa união dos dois e deu certo, funcionou. Então a gente caminha ali pelas linhas do teatro, da música, né? Performance. Escrita também, né? As dramaturgias. Essa foi muito engraçada desse festival, porque eu recebi a gente, gente, tá inscrito, tá? Deu. Tá, beleza. E daí a gente foi ensaiar, porque é uma música do Nomeia, então a gente tem um figurino, vamos com o figurino? Tá. Mas a gente... não, tá muito... a gente só vai chegar e cantar, assim, sem mais nada, assim. Não, vamos criar uma ceninha antes. Daí a gente foi lá e criou. Porque, pra não fazer assim, a gente falar, não, vamos fazer uma performance antes. A gente é um grupo de teatro, né? Não é um grupo de cantores. A gente chegou, fez bem rápida, assim, a gente foi uns 20 segundos, algo bem assim, mas só pra a gente se situar, ficar mais na nossa área ali. Mas é que assim, ela falou sobre cantar, mas o grupo é um grupo muito afinado. Muito, por mais que, eu acho que músicos no grupo mesmo, acho que a gente tem uns 3 ou 4. O restante nunca teve contato teve dentro do teatro, porque a gente tem isso sobre a voz, né, para estudar a parte vocal. Mas é um grupo muito afinado. Então, eu falei assim, por que não? Vamos cantar sim. Aí chegou lá, tinha os microfones. Aí eu falei assim, o quê? Aí teve aquele desespero, o quê? Cantar com microfone? Não. Eu falei, vai no gogó, né, gente? Na peça, a gente canta no gogó. Aí chegou lá, não, vai ter que ser com microfone. Mas foi. Tanto que depois disso a gente participou de um outro sarau que a gente cantou também. Levou uma música de Nomeia para cantar, que foi o... Mostra só, foi uma mostra que teve um sarau, mostra solo, mas não só. Aí a gente é convidado. Isso. Então a gente é convidado tanto para fazer contação de história, palhaçaria também, mágica, cantar, de tudo um pouco. E para todos os públicos, né? Criança, adultos, para todo mundo. E aí, assim, dentro do teatro tem N formas de fazer teatro, né? Seja uma comédia, seja um drama, seja um teatro épico, que é uma outra vertente também, diferente. Seja através de texto clássico, né, que todo mundo conhece. Vou fazer Shakespeare, né, vou fazer Romeu e Julieta, todo mundo conhece. Mas tem outras coisas, né, tem grandes autores, grandes dramaturgos brasileiros que têm um trabalho muito forte, que fazem uma escola muito boa aqui no Brasil e que também é válido, né, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, assim, também, né, nesse segmento. A gente foi se descobrindo, né? Descobrimos que conseguia fazer mágica também. Olha, conseguimos fazer mágica. Conseguimos fazer palhaçaria. A gente aprende também durante o curso. Estão sempre abertos para novas possibilidades, né? Experimenta de tudo. A gente tem a oportunidade. Nem pensa, só vamos. É um grupo multifacetado. Tem várias habilidades. Eu vi também que vocês fazem exercícios cênicos, né? Até anotei alguns aqui, né? Corpo Trágico, Cabaré do Chico e Cala a Boca Já Morreu. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é esse exercício cênico. Esses 3 foram todos dentro do curso, né? Então, o Corpo Trágico, a gente estava na matéria de expressão corporal. E para finalizar ali a matéria, a gente fez essa atividade, né, sobre tragédia grega, né?
e que é um estilo muito específico, né, de se performar, de falar, do corpo, então é algo bem, assim, visceral, a voz, é grito, É grande. tremer, né, essa vibe, Tônus. assim. Tônus. Tônus, e, nossa. E aí foi proposto pra gente, né, cada um escolhia um monólogo, uma parte de alguma tragédia grega, e a gente montou, né, uma linha no tempo, assim. Pra costurar e daí todas as e a gente cenas. montou um mini espetáculo, acho que deu uns 40 minutos, né? Foi. Os exercícios cênicos, eles funcionam quase como uma amostra do que seria um espetáculo, né? O espetáculo, ele sempre é uma coisa mais elaborada, mais grandiosa. O exercício cênico é, de fato, para brincar, né? Para exercitar essa habilidade, para descobrir como ela funciona, para acertar, para errar, enfim, né? E tanto que existem oficinas de exercício cênico, né? Que você pode testar como isso funciona. Achei legal, tá, faz de novo. Como é que faz isso? Descobrir como isso faz. Do Cabaré do Chico também foi uma outra que, tanto além da interpretação, a gente também cantava músicas do Chico Buarque, então era... Foi a finalização da matéria de voz. De voz, então exato. a gente juntou tudo e fez esse... Teve dança também, que inventamos. Uniu dança. dança. Teve dança. Dança foi mesmo. E é gostoso, porque às vezes a gente acaba saindo, né? Quando você se torna profissional, quando você começa a trabalhar com teatro, às vezes você engessa numa forma de fazer teatro. E às vezes quando você tá no curso, você consegue brincar com tudo, né? Às vezes, até brinco com os meus alunos lá, eu falo assim, gente, agora é hora de vocês testarem, de vocês brincarem com isso. Porque depois pode ser, eu gostei só de fazer tragédia grega, faça só tragédia grega. Mas enquanto você tá no curso, brinca com tudo, faz comédia, faz drama, faz tudo que você quiser fazer. Como se fosse um laboratório. Daí é um local que a gente faz, porque nós atores também temos esse espaço de laboratório, de fazer a pesquisa, de experimentar se funciona, se não funciona. Então esses exercícios cênicos também eram propostos com esse propósito, né, de a gente experimentar e ver como que funcionava, e estudar também mais o nosso corpo, a nossa voz, tudo isso. E vocês conseguem usar isso para montar uma peça para vocês, para ver se encaixa tudo certinho? A partir dos próprios exercícios que a gente faz, às vezes a gente já surge uma ideia, surge uma coisa e a gente vai montando. Então, dentro do curso a gente teve, né, essas experiências de juntar tudo que aprendeu e transformar em alguma coisa, que foi do Corpo Trágico, foi da aula de corpo, o Cabaré do Chico foi de voz, e do Cala a Boca Já Morreu, que foi a nossa experiência com comédia, que é coisa que a gente não trabalha muito. Teatro de revista. Mas, daí a gente juntou e fez esse mini espetáculo também mais voltado totalmente pra comédia, assim. E foi uma experiência que a gente teve, que foi legal, porque a gente não tava, né? Não era o nosso forte, vamos dizer assim. E daí a gente... Não era a nossa zona de conforto também, nossa né? zona de Era uma conforto. coisa diferente, que é bom, porque no teatro a gente dificilmente vai estar numa zona de conforto. A gente sempre vai estar sendo desafiado por alguma coisa, né? Por uma experiência nova, por um ambiente novo, né? Como a gente falou, eu chego no teatro e descubro que ele é menor do que eu imaginava que ele era. O que eu faço? E sobre a comédia foi até interessante, porque durante o processo foi muito desafiador pra gente. Mas depois, quando chegou na finalização, a gente viu que gostava. Assim, até que a gente gosta disso, gosta de fazer isso. Então foi uma experiência que abriu portas para novas possibilidades, né? Novas alternativas. Por exemplo, desse Cala a Boca Já Morreu mesmo, que foi a de comédia, a gente teve essa cena que era 2 velhinhos, né? Que fazia eu e a Elô. E daí esse ano a gente foi convidado para fazer uma sketch, né, do Dia da Água. Foi. E a gente trouxe esses 2 velhinhos de novo. Ele trabalhou o que a gente aprendeu lá no curso e a gente vai trazendo reciclando. Essa ideia, tipo, lembra quando a gente fez tal exercício? Vamos tentar trazer para essa realidade de agora. Então, como que é o corpo, como que é a voz. Tem as diferenças, porque os textos vão ser diferentes e tudo mais. Mas a gente consegue trazer o que a gente trabalhou lá nesses laboratórios para as coisas que a gente monta hoje, sabe? Essa memória, né, corporal, vocal, né? Você não precisa retrabalhar ele, né? Você não precisa criar do zero. Você pode só melhorar, modificar, Adaptando ali, adaptar. Queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre como que vocês fazem a preparação vocal, né? Pra cantar no espetáculo, na hora de ter que impor mais a voz, dependendo do lugar, né?
A nossa cantora. Tem todo um aquecimento antes, porque assim, antes de você fazer, você pode fazer sem, só que a probabilidade de você ficar sem voz do meio do espetáculo até o final é gigantesca. Então, antes, a gente sempre faz um alongamento, faz um aquecimento corporal e um aquecimento vocal, porque os dois caminham juntos. Porque a gente vai usar a voz o tempo todo e muito... E isso de projetar a voz não é intenção, não é falar gritando, porque tem uma diferença de você falar gritando e uma diferença de você falar alto. Então, nesses aquecimentos, a gente aquece e depois aprende a projetar a voz, que vem também os exercícios de respiração. Porque a projeção da voz é através da nossa respiração. É o fluxo de ar que vai sair, que vai projetar mais ou não. Além disso, também a forma que você... Por exemplo, eu quero falar alto, mas eu vou falar assim com a boca bem pequenininha. Como que vai sair alto? Então, é articular bem também. Então, toda vez antes de apresentar algum espetáculo, a gente faz esse aquecimento corporal, a gente faz esse alongamento, tanto no corpo quanto da voz, para a voz, né? E o aquecimento vocal, que são alguns exercícios, coisas porque normalmente a gente não tem muito tempo, né? Então são alguns exercícios curtos, mas eficazes. E toda vez quando a gente se encontra também, a gente está fazendo esse aquecimento para ter esse cuidado com a voz, beber muita água também, tudo isso influencia bastante para ter uma boa projeção e para se soltar, porque o nervosismo também ajuda na hora de... o nervosismo atrapalha na hora de apresentar. Se você estiver muito nervoso e tentar falar alto, você vai forçar e vai machucar da mesma forma. E se vê um ator fazendo... não é esquisitice, é de fato esse aquecimento, né? E sempre tem, assim. Sharpay do High School Musical nunca esteve errada, né? Exatamente, ela nunca esteve errada. A gente antes julgava, né? Ficava assim, nossa, que bobeira isso, mas não é exatamente uma isso. lenda do aquecimento. Maravilhosa, nunca errou. Aqui em Pinda vocês já participaram, né, do Fest Poema e do Festival de Música. Do Fest, já tiveram alguma experiência lá? Já. Sim. Foi o Fest. Durante o Senac, a nossa turma foi convidada para apresentar alguma coisa no Fest. E foi durante um processo que a gente estava fazendo esses laboratórios, né, essas experimentações, a gente teve o processo de escolher o texto que a gente ia apresentar, e aí a gente estava ensaiando um texto chamado Fala Comigo Doce Como a Chuva, do Tennessee Williams. E é uma cena que não é muito longa, mas é um espetáculo. Deu o quê? 40 minutos? 40 minutos. É um espetáculo que tem dois personagens, que fez eu e o Wesley. E como a gente estava no processo de ensaios dessa cena, foi algo que o nosso professor na época, hoje diretor, sugeriu. Ele falou assim, olha, fez esse convite, vocês topam? Foi um desafio e tanto. Mas assim, por que não, né? Então a gente topou e foi lá e apresentou. E foi muito legal porque tinham 2 personagens só. Mas como a gente é um grupo, isso é algo que eu gosto muito de falar sempre. Como grupo, não é porque você não está atuando que você não faz parte do grupo, do coletivo. Porque estar num grupo não é só atuar, mas você vai trabalhar em outras áreas. Então, a gente foi como atores, mas daí a Stephanie fez a parte Você operou luz ou som? Operei som e operou produção. Som e fez a produção. Outra integrante do grupo, a Elo, fez a parte da luz. E foi muito legal de ver que todos do grupo estavam lá, ajudando o tempo todo, dando suporte. Na hora de apresentar, todos estavam sentados na primeira fileira. Então, a gente tem muito... Uniformezinho assim da uniformizado. A gente tem muito essa união. E isso é muito legal enquanto grupo. Porque, assim, foi a minha primeira apresentação antes dos exercícios, depois dos exercícios cênicos, mas assim, tem um peso, né? O Fest em Pinda é um festival, tem um peso, então dá aquele nervoso. E ver os seus colegas, outros integrantes do grupo lá e apoiando, foi algo muito incrível, assim, que ajudou muito. Não era só eu e ele que estava no palco, todos estavam no palco de alguma forma. Foi um dos primeiros projetos pós-Senac de vocês? Não, foi durante o Senac, inclusive. Durante. Foi até antes do Nomeia. Aconteceu antes do Nomeia. Porque o Nomeia por conta da época, né? Em dezembro, né? E o Fest foi em novembro, foi o primeiro... Foi a primeira experiência, assim, com... Em festival. Em festival. Em festival. E o Fest, ele exato, e é um festival super importante, né? Que às vezes as próprias pessoas de Pinda não conhecem. E é um dos mais antigos festivais do país.
Hoje é patrimônio imaterial Vem de gente Pinda. tudo quanto é canto também Tudo participar, quanto é né? canto, sabe? Espetáculos nacionais, internacionais, que vêm pra cá, né? Que se inscrevem, participam. Sempre tem grandes inscrições, tem espetáculos muito bons. E que vai acontecer logo agora, né? Então, Novembro tá aí. novembro já tá gente. aí. Inclusive, fecha, acho que essa semana, a inscrição pro Fest. Então, os últimos dias, quem tiver inscrição aí, ó, já fecha. Amanda. Porque é muito legal, assim. E a gente consegue ver espetáculos que às vezes, eu não consigo ir para São Paulo assistir um espetáculo grande, né? Eu não consigo ter essa experiência. Poxa, na sua cidade tem, né? Então valorize, assista, consuma, porque a partir do momento que você consome, que tem público, começa a ter mais, né? Sim. Então, você demanda. Se tem demanda, tem por que fazer. Se não tem, para de acontecer, né? Então, a gente tentar valorizar o máximo possível o que a gente tem aqui, né? O que é nosso. Aproveitando o gancho de demanda, qual que é o ponto de vista de vocês, assim, sobre o investimento que é feito aqui na cidade, na região, para arte e cultura? Ai, difícil. Porque assim, a gente sempre espera que tenha mais. É óbvio que nos últimos 4 anos para frente, né, assim, a gente tem visto um volume maior. Eu não sei se é porque também existe um incentivo governamental no sentido de São Paulo, né, de mandar editais, e esses editais geralmente têm uma aba que é valorizar projetos feitos no interior. Então, acaba tendo mais projetos aqui para nossa cidade. Então, vem projetos de São Paulo, vem projetos do Rio, que acontecem aqui. E projetos nossos, assim, né? Realmente, com projetos da cidade, eu vejo que aqui ainda é muito pouco. Muito pouco perto da quantidade de artistas que tem e do potencial que se tem para fazer, né? Eu imagino que podia ter muito mais. Chega o final do ano, beleza, tem Fest Poema, tem Fest, tem evento, tem festival de música e tal. Mas aí você vai de janeiro até agosto, mais ou menos, não tem nada, né? A gente mal vê eventos culturais no geral, não digo nem só de teatro, mas de artes visuais, de audiovisual, de dança, sabe? Não tem. A gente vê muito pouco pra cá. E até o que tem é muito mal divulgado. Então as eu acho que a pessoas não divulgação- sabem o que acontece, o que tá rolando, entendeu? Eu acho que o que mais peca é a divulgação. Porque é até engraçado, às vezes vai no Teatro Galpão, é os mesmos rostinhos que você vê. Porque onde é compartilhado? Dentro dos grupos de Da cultura bolha. mesmo. Sabe? Mas pro resto da população não chega, as pessoas não sabem, né, dando aula de teatro. Eu sempre perguntei, ei, galera, vocês vão? Mas acontece alguma coisa? Eu falei, gente, quase toda semana tem alguma coisa no Teatro Galpão acontecendo. Então, a comunidade artística está se movimentando muito, seja a galera do teatro, a galera da dança, fotografia, audiovisual, mas não chega na população, entendeu? Então eu acho que esse papel da divulgação que falha muito, porque as pessoas não sabem. E não é só no Teatro Galpão que acontece, tem no Bosque, tem no Parque da Cidade, tem nas bibliotecas públicas, e ninguém sabe, entendeu? Não chega no povo. E em relação às mídias sociais, internet, hoje em dia, criançada, tudo já nasce sabendo usar um celular. Vocês acham que isso atrapalha? Tem como usar isso a favor de vocês, né? De fazer uma criança ir lá assistir alguma coisa? As crianças, eu acho que são o maior público. Então, eu vejo bastante os pais se movimentando de levar as crianças, né? Tem esses domingo no bosque, quinta de histórias, né? E sempre tem bastante criança, seja contação, seja mágico, seja palhaçaria. Então, até que tem bastante. É uma galerinha. Nossa, teve uma vez que a gente foi fazer mágica, tinha, caído muito de uma chuva. A gente chegou lá e falou assim: acho que não vai ter ninguém. Nós vamos, mas, né? E tinha, assim, o pessoal esperando, e daí dá até aquele fôlego, assim, dá uma animação. Então, tem bastante criança, assim, cada vez mais envolvida. Assim. Nesse dia da chuva foi engraçado, porque teve uma mãe que ela tinha ido no parque, achando que ia ser lá, quando chegou e viu que não era lá, ela teve todo o trabalho de voltar e ir pro bosque, porque ela queria ir pra levar o filho dela. Exatamente. E aí, isso que você falou de internet, de mídia social, de rede social, ajuda muito, assim, pra gente, pelo menos, ajuda muito, porque eu acho que é a nossa principal fonte de divulgação, de agenda, de evento, de atividade, é muito por lá, assim, né, pelo Instagram, seja
pelo próprio WhatsApp, né, de grupos e tal, acho que facilita bem. Se a gente não tivesse isso, a gente ia ficar muito limitado a um jornal da cidade, Colar um banner. Um banner, um panfleto. cartaz, que a gente mal vê, assim, né, é uma coisa menor. Então, acho que todo esse tipo de mídia, às vezes, atrapalha, porque, né, tem que ter um limite, óbvio, para as coisas, um filtro, mas pra gente, pelo menos, é um facilitador. Ele ajuda bem. Ô Gui, se você puder abrir aqui a rede social delas, por favor. E aí, enquanto ele vai abrindo ali, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual que é o maior desafio de vocês como companhia de teatro. Conseguir disponibilidade do grupo todo para ensaiar quando a peça é grande. Não, mas além disso, de fato conseguir trabalhar com isso mesmo, assim, manter o grupo financeiramente, no sentido literal da palavra, porque a gente faz os projetos, e aí, assim, tem muito aquela coisa de, não, mas é à toa, a gente paga uma graninha e faz, e beleza. Só que tem outros custos, né? A gente precisa se manter enquanto grupo, a gente faz parte de uma associação, então a gente tem custos porque a gente usa o espaço dessa associação para ensaios. Então, existe o custo mensal disso que a gente paga, a alimentação desse grupo, quando ele vai para algum evento, o transporte desse grupo, o transporte do cenário desse grupo, o próprio cachê desse grupo, né? Porque esse grupo precisa receber para fazer esse projeto, né? Então, tem muito disso. Lógico, a gente faz porque a gente ama? Sim. Mas a gente também precisa manter isso de alguma maneira. É o nosso trabalho também, além de tudo isso. E aí, acho que talvez essa parte financeira e também dos ensaios, né? Que é juntar todo o grupo, porque é um grupo grande. É um grupo grande. Então, Vocês são em quantos hoje? Somos em 13. 13 atores, mais equipe técnica, né? Então, operador de som, operador de luz, pessoas que trabalham junto com a gente também esporadicamente. E essas pessoas, elas têm também suas vidas, seus trabalhos e tudo mais. Então, para conciliar, às vezes, e principalmente no Meia, que é um espetáculo grande, tem muitas cenas. Muito ator e precisa. Muito ator em cena. Quando a gente foi apresentar para a mostra em Taubaté, aí teve que ensaiar. Então, essa foi a maior dificuldade que a gente teve. Não foi nem de transportar todo mundo para lá, levar o cenário, não. Foi conseguir todo mundo para ensaiar. Porque também a gente não é a mesma formação do curso. Saiu uma galera e entrou gente nova, né? Que não se formou com a gente. Então, o Nomeia que a gente saiu lá daquela vez mudou totalmente o elenco. Então a gente teve que refazer quase do zero, entendeu? Tipo, eu tinha personagem, tive que pegar mais um personagem e o outro pegou personagem novo que não sabia as falas. Então foi um treinamento, experiência, pesquisa, ensaio desde o zero, assim, por causa do elenco também ter mudado. Exato. Pode passar um pouquinho devagar, Gui? Só pra gente ver as fotos aqui. Você falar um pouquinho sobre o espetáculo de cada foto aí. Isso aí foi bem lá. Foi no início. Ali era o Festival de Música, Festival da Juventude, que a gente recebeu o segundo lugar no festival. Foi muito legal também, foi uma experiência muito gostosa. O Alberto. Esse Fest de Poema. O Fest de Poema que a gente foi em primeiro. O Fest de Poema foi em primeiro lugar. Esse Itapevi, que foram as indicações, premiações, aí as contaçõezinhas que a gente sempre faz. Contação de história no Bosque. Que é no Bosque. É sempre muito gostosinho, assim, tem muita participação. Nesse dia era um grupo grande, né? A gente conseguiu levar o Lar São Judas. Lar São Judas para as crianças do Lar São também muito, muito legal. Aí já é uma parceria que a gente fez com outro grupo, que é o La Trapeira. Eles tiveram um espetáculo, então a gente ajudou na divulgação deles também. Fez a produção. Na produção. Mágico, que a gente faz um pouquinho de mágico também. Um pouquinho de cada coisa. Esse é da mostra que a gente foi Taubaté com o Nomeia também. As fotos ficaram lindas. Nossa, ficaram lindas. E é muito legal que, assim, ao longo do caminho a gente acaba achando pessoas muito bacanas também, né? Então, a gente não tinha um fotógrafo contratado para tirar as fotos desse espetáculo. E aí a gente fez uma parceria. A gente fez uma parceria com um fotógrafo lá, ele, vamos lá, e foi, tirou foto e passou pra gente, também foi muito legal, muito gostoso. A cena curta, né, que surge do Nomeia, mas a gente refez ela. Isso, aí foi no Senac, foi uma mostra de artes cênicas que eles tiveram esse ano. Convidaram e aí a gente foi convidado gente para participar também. Filipinho.
A Feira Literária de Pinda, que também foi uma intervenção, a gente, né? Bastante intervenção. convite a gente tá recebendo, né? Isso é muito legal, que mostra que a gente tá sendo visto, né, na cidade. A gente vem recebendo bastante convite. E é sempre muito E bom. pra gente encaminhando pro final do nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem sobre o impacto do teatro na vida de cada uma de vocês. Caraca. Ó, bom, pra mim, ele meio que virou a minha vida de ponta cabeça, assim. Eu deixei uma profissão que eu tinha, né? Eu sou formada em Direito. E aí, assim, apesar de gostar muito da área, de ser uma coisa que eu gostava de fazer, mas não era uma coisa que preenchia o meu coração por completo. Eu sabia que eu estava fazendo bem a alguém, estava ajudando pessoas nesse sentido, mas não era uma coisa que me preenchia, sabe? Não era uma coisa que eu acordava todos os dias e pensava, nossa, que delícia trabalhar. E aí o teatro surgiu com essa possibilidade. E aí eu vejo também muito do impacto que, não só na minha vida, mas o impacto que eu tive, que isso reverberou para as pessoas próximas a mim, assim. Do quanto eu consigo ser mais presente, tanto na minha casa, quanto com os meus amigos, eu consigo ter tempo de estar com eles, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, então não é uma coisa que eu chego todos os dias destruída, tipo, ai, não conversa comigo, hoje não aguento mais. Não, eu consigo fazer outras coisas também, né, então é uma coisa que me possibilita viajar, me possibilita conhecer outras culturas e me abriu horizontes também, assim, de fato estar aberta a ouvir outras pessoas e a opinião das outras pessoas. Porque, pelo menos no teatro, eu vejo muito isso, assim, a gente sempre tá recebendo uma coisa nova. A gente nunca aprendeu tudo. Sempre tem alguém para ensinar alguma coisa diferente. Então, acho que vem muito disso. Pelo menos para mim é muito disso. Eu também tive outras profissões, né? Eu sou mecânica, sou eletricista. De Fiz tudo um faculdade pouco. de história também. Mas eu sempre gostei dessa questão artística. Eu, né, quando mais nova, eu gostava mais de dança, mas daí eu cheguei a fazer aula de teatro e eu morava em outra cidade, apesar de ter nascido aqui. Quando eu voltei para cá para fazer curso de eletricista mesmo, abriu o curso no Senac, aí eu falei assim, não é para mim, não vou fazer. Mas aí acabei que fui convencida até pelos meus pais, assim, não faz, você gosta, é uma coisa que você gosta, e eu fui fazer. Então, eu adoro arte, seja tanto de estar em palco, mas de criação, eu adoro a gente sentar, criar ideia, debater, como que a gente vai fazer isso ser mais atrativo para a pessoa ou não. E hoje, né, eu trabalho dando aula de teatro também no Atuarte aqui em Pinda. E muda, assim, na nossa família também tem toda coisa, às vezes ter ensaio, às vezes a gente não tá muito presente, apesar, né, de tudo. Mas não, porque você é artista. Não, fulano é artista. Eu falei, obrigada, gente. Então é muito bom a gente ter esse contato com novas pessoas. E o teatro é uma arte que abraça tudo, abraça a música, abraça a escrita, né? Eu escrevo desde adolescente. E eu nunca, apesar de ter a paixão por teatro e escrever, eu nunca tinha pensado em juntar as duas coisas. Foi no Senac que o diretor falou assim, escreve. E daí eu falei, nossa, e hoje, né, escrevo outras dramaturgias, então mudou totalmente a vida. E a gente fez perceber que dá pra viver disso, dá pra ser é a minha profissão, eu sou atriz. Mas você tá na Globo, cadê seu filme? Não, eu sou atriz mesmo, não estando em grandes filmes, em grandes... Atriz não é só isso, né? Então é uma paixão muito grande mesmo, estar no palco, falar pras pessoas, assim... Muito bom. Eu costumo falar, a frase que eu falo pra todo mundo depois, eu fico pregando a palavra do teatro. Falo pra todo mundo depois que eu terminei o curso, é que o teatro transforma. Eu era uma mica quando entrei no teatro, tímida, toda vergonhosa, tinha dificuldade para falar em público e tudo mais. E hoje eu me vejo uma outra pessoa, uma mica que eu sempre quis ser, mas eu sempre tinha receio. Sempre fui uma pessoa muito insegura, então o teatro me transformou nesse quesito de conseguir acreditar mais em mim, no meu potencial, e ver as minhas habilidades com outros olhos, não com os olhos que julgam, sabe? Mas eu caí no teatro meio que de paraquedas, porque eu gosto bastante de canto, então eu fazia aulas de canto e tudo mais, e daí surgiu a oportunidade, e eu queria fazer teatro somente para perder a timidez.
Mas aí, quando eu comecei a me envolver e tudo mais, eu falei assim, o quê? Eu não quero ser só para isso, não. Quero levar isso para minha vida, quero trabalhar com isso. E hoje eu sou bem feliz fazendo teatro, trabalhando com teatro. E é algo que a Lê falou. Eu sempre tive vontade de... Quem nasce artista é artista e ponto. Não tem como mudar isso. Mas eu sempre ouvia, mas arte não dá dinheiro, você não vai conseguir ser ninguém na vida, você é artista, mas você precisa de um trabalho que dê dinheiro. Mas durante o curso e durante esse período do grupo também, eu pude ver que tem como, sim, ganhar dinheiro fazendo teatro, sabe? Durante o curso a gente teve essas aulas que expandiu o nosso conhecimento em relação a isso. Tem como a gente trabalhar com isso, não levar somente como um hobby. Quando eu vi que tem como trabalhar com isso, não levar somente como hobby, eu falei assim, eu quero isso pra mim. Assim como elas, também tive outra. Tenho ainda. Eu sou técnica de enfermagem, além do teatro, então vivo uma vida dupla, mas... Hannah Montana. Hannah Montana, Mas o teatro me transformou. Hoje eu sou uma pessoa... Se não fosse teatro, hoje eu não estaria nem aqui falando e tudo mais. Não teria subido num palco, falado para muitas pessoas. Nem cantar também, eu não teria conseguido cantar, porque eu era muito tímida. E quais os próximos projetos do Grupo Importa? Ai... Agora a gente... As ideias são muitas. São muitas coisas. Mas agora a gente tem 2 emendas parlamentares aprovadas. Uma é para o segundo Mostra a Tua Arte, né? Então, aquele evento de mostra, que vai ter a 2ª edição. E para uma contação de histórias. São 2 rodadas de contação de histórias, né? Que são feitas para alunos de escola pública, para público em geral também, que são produzidas pela gente, que era Uma Vez Taubaté, que é o nome da contação. A gente tem o Era Uma Vez Pindamonhangaba, então são essas 2, né? Tanto para contar um pouco da história da cidade. E não somente as histórias que a gente costuma ouvir, mas as histórias que às vezes ficaram um pouco apagadas pelo tempo, ou talvez apagadas por uma questão de sociedade mesmo. Falamos muito sobre a chegada do Barão, mas não falamos muito sobre a população indígena sobre o negro que estava aqui, né? Então são coisas que a gente vai acabar contando. E aí a gente tem 2 dramaturgias que foram escritas pelas 2. Uma é o Entre Nós, que foi escrito pela Mica, e o Febre, que foi escrito pela Lê. Inclusive, a Lê recebeu no ano passado? Foi no ano passado. Foi o Prêmio Carolina Maria de Jesus, que é um prêmio nacional de literatura. E aí foram aprovados 3 projetos de roteiro de teatro. E aí um deles era o da Lê. Então, realmente foi muito legal. Assim, foi um susto. Você escreveu em quanto tempo a dramaturgia? Em 1 semana. Caramba. Assim como o mundo foi criado, no domingo eu descansei. Foi um susto. Eu lembro porque foram muitas inscrições, acho que foram mais de 1.900 obras, né, avaliadas. E daí eu fiquei entre as 61 premiadas, com a nota máxima. Eu lembro quando eu vi, eu mandei, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei no grupo. Falei, gente, dá uma olhadinha. Porque eu acho que porque eu tô com medo de ficar feliz e eu vi tudo errado. Daí elas mandaram, daí eu falei, gente, daí a gente tá querendo fazer um teatro agora, né? Colocar... Tirar do papel, tirar né? do papel. Exatamente, tirar do papel e transformar num espetáculo, de fato. Se foi algo já visto com bons olhos... a dramaturgia da Mica também é maravilhosa, que ela terminou depois que o edital já tinha fechado, tinha mandado também. Mas abordam assuntos importantes, assim, então a gente vê ano que vem, né, que tá produzindo e já apresentando essas 2 dramaturgias. E de onde você tira inspiração para escrever? Nem eu sei. De madrugada. A Letícia das Ela fanfics. corta falando maçã. Eu tenho essa... como eu escrevo, né, desde os 12 anos eu escrevo, então eu tenho esse costume... É muito prática, né? Tem, lógico, o dom, mas eu acho que qualquer habilidade artística tem a prática também. Então, desde nova, eu tenho muito esse costume de estar criando. Qualquer coisa que acontece... Às vezes acontece uma desgraça na minha vida. Eu já crio. Nossa, mas imagina assim, sei lá o quê, entendeu? Então, eu tenho esse costume de criar. Então, esse processo criativo de pegar alguma situação e transformar a história em diálogo, pela experiência, para mim já é mais fácil.
Então, a minha peça é muito baseada, por exemplo, em conversas que a gente teve dentro do teatro, minha experiência dando aula, né? Porque eu fiz estágio de história, então dei aula em escolas e trabalhei em fábrica, trabalhei em indústria, então tive essa experiência também. Então fui juntando muito disso, de cada história que eu ouvi, de cada vivência que eu tive pessoal, e fui criando esses personagens. E para mim é a maior diversão. Eu amo sentar, escrever e colocar. Foi um desafio porque eu tinha um período de tempo muito curto, né? Eu tinha 1 semana para enviar. Mas era algo que já estava meio que montado na minha cabeça. Eu só tinha que sentar e escrever e botar ali no papel. Mas as ideias... ela falou da maçã, que é uma história muito engraçada. Que escrevendo no meia, né? Eu tava já indo dormir. A minha irmã que conta essa história. E que eu tava indo dormir, daí veio toda uma cena na minha cabeça, que é o Malum, que foi, né, recebeu a indicação, e só veio na minha cabeça. Eu acordei assim, maçã. E eu fui sentar e colocar a ideia, então surge nas horas mais inesperadas. De madrugada ela falando maçã pela casa, maçã. E eu preciso tirar um papel, um celular, um bloco de notas. Então meu bloco de notas é lotado de cenas que ainda não viram a luz do sol, sabe? Mas quem sabe um dia se transforma em alguma coisa. Mas eu tô o tempo todo escrevendo, vindo uma ideia, eu vejo uma coisa... Tipo, vou escrever sobre isso. Então é muito natural, eu acho. Já é algo assim que acontece naturalmente. Na prática. Então agora eu vou pedir pro Gui passar aqui da nossa tela o nosso momento do Pop Games, que é o nosso joguinho aqui de encerramento do programa. Vai ter uma roletinha aqui na tela, ele vai dar o play lá, e no joguinho que parar aqui a gente faz, beleza? Jesus. Mas relaxem, é de jogos tranquilos. Eu sou competitiva. Geralmente quem senta nessa cadeira é ele. Ai, acabou. Nossa, eu vou me preparar. Pode rodar, Gui. Vamos ver o joguinho. Leitura labial. Essa é boa. Temos os fones aqui. É esses aqui mesmo, né, Gui? Enfim, vai estar uma música torando aqui. E a gente vai ter que adivinhar o que... quer dizer, quem tá com fone vai ter que adivinhar o que outra pessoa tá fazendo. Falando. A gente pode fazer de frente. Eu vou com você e vocês duas. Beleza? Tá. Quem quer começar? Alguém? Ai, Deus. Tem outra aqui. Exato. Então começa tem você, de lá. acho que já tá pronto. Não, esse aí é só Os colocar. dois tá no Então já tá ligado, já. Só colocar. Manda... ele tem as palavras ali? Manda aqui pra mim que eu mostro pra ela aqui. Posso colocar? Porque se botar na tela aqui depois ela vê... não vai ser legal. né? Vou colocar. Ai, Jesus. Eu sou boa nisso. Então tá bom, porque eu não. Lá Um ponto a gente já lá tem. no hospital eu pratico bastante. Bota pra torar. Enquanto ele vai pegar ali, eu vou passar a agenda aqui do clube pro pessoal, nossos eventos aqui do final de semana. No sábado, dia 14 agora, nós temos o Dia da Saúde aqui no ginásio do clube. É aberto ao público, então se você estiver passando aqui na frente, pode entrar. Nesse Dia da Saúde a gente vai ter palestras, vamos ter também estandes e testes gratuitos de estética e oftalmologia, das 9 às 19 aqui no ginásio, e os associados que estão inscritos no Quem Perde Ganha, que é a nossa competição de emagrecimento saudável aqui no clube, vem pra cá porque a gente vai estar fazendo a pesagem inicial para ter os 2 meses aí de competição, e em novembro a gente pesar novamente para ver quem serão os ganhadores dessa 3ª edição. E no domingo nós temos o nosso Boteco Sertanejo com a dupla Guilherme e Luan, a partir das 3 horas da tarde aqui no clube. Vamos ter caipirinha em dobro, mulher é free até às 5 horas, ingressos para não sócios, R$20. Os ingressos vocês adquirem aqui na portaria do clube, na entrada do evento. E esses são os nossos eventos do final de semana. Tá tudo certo aí? É sorteio. Fechou. Então aqui tem a palavra, você tira aí. Aí você pode... Qual tela que ela pode mostrar, Gui? Pode mostrar Nessa aqui, aí você pode mostrar a Nessa palavra aqui. ali. Isso. Fecha os olhos. Você tá escutando a música primeiro? Não tá aqui, não. Agora tá. Eu vou aumentar, tá? Pra você não ficar... Nossa, aqui, ó. Pode mostrar? Por favor, não vamos deixar uma atriz surda aqui. Foi? Tá, vamos lá. O pato. O pato
Oxi. Caramba! Eu sou boa nisso. Pateta. Pateta. Fala tudo. O pato pateta. O pato pateta. Pintou o caneco. Pintou O caneco. o caderno. Caneco. Casaco. Caneco. Cateco. Caneco. Cadedo. Caneco. Ca- Neco. Canelo. Caneco. Canel. Caneco. Anel. Canelo. Caneco. Caneo. Caneco. Cané. Co. O. Co. Bo. Show. Caneco. Caneco. O pato pateta pintou o caneco. Eu Ainda gritei. tem que pôr. Todas as palavras que não existiam. Eu tive que prender minha mão. Eu fiz assim, ó. Do caneco. Agora acho que pode inverter. Você coloca o fone Isso, tá. e aí ela tira o papelzinho. Nossa, eu sou muito ruim. Ah, O ponto você, o seu já tem. não. Eu mostro pra aquela ali. Isso, pra essa daqui. Fecha o joinha. Fecha o olho aí. Fecha o olho. Ah, tá, entendi. Vou mostrar. Nossa, essa é difícil. Pode Pode ir? tirar? Uhum. Eu posso falar? Pode, acho que a música tá O alta. pinguim. O O pinguim. pinguim. O pinguim. Pianista. Pianista. Precisa? Pianista. Nista. Pianista. O pinguim pianista. Pratica. Pratica Piano. piano. O pinguim. Tem mais? Pacientemente. Nossa, Nossa. espero que o mais fácil a gente esteja ali. É, por favor. Pacientemente. O pinguim pianista pratica piano pacientemente. Isso porque ela disse que não é bom, hein? É? Imagina. Boa, povo do teatro. Não, a última palavra foi misericórdia. Não Para, acaba para. nunca. Eu quase tive que desenhar com a 40 língua. minutos fazendo pacientemente. Vamos lá, você quer ir primeiro? Pode primeiro. E... Jesus. Nem perguntei se vocês queriam escolher uma música. Só sou... Não, mas tá ótima a música. Eu adorei. A playlist. Nossa, a chance de sair um palavrão é grande, mas vamos lá. Aqui, né? Foi? Pode ir. Aí. O papagaio O papagaio. Pediu. Caramba, levou. Pipoca Papagaio pediu pipoca para o papai. para o papai. Isso? Temos um recorde. Meu Deus. Gente, meu cérebro tava assim, meu Deus, essa música. Eu não consigo. Maravilhosa. Sabe onde Arrasou, presta arrasou, atenção? arrasou, arrasou. É. Muito bem. Agora a ordem tá sendo você, depois ela. Olha aí, só porque eu falei que eu era boa. Tá pior. Tá, eu vou olhar pra lá pra ela mostrar pra ela. Não tá tocando nada aqui? Não, não vou colocar. Ah, tá. Nossa! É, pois é. Eu vi A vaca. a cabra, Vaca. a vaca. Eu vi a vaca Eu vi a vaca voar voar na varanda. Na dançar. Não. voar Eu vi a vaca voar na na varanda. 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 Gente, que difícil. Mas é legal. Isso, muito bom. Adorei, adorei. Ai, foi muito bom. E os tempos? Nossa, até engasguei. E os tempos, Gui? Você,
Caramba, então de dupla a gente ganhou. Arrasamos, Me arrasamos. prometeu, você me prometeu que era boa. Desculpa, time. Desculpa, só Mas é Mas difícil. dá pra gente implementar essa brincadeira aí nas aulas de É verdade, xadrez. viu? Ó, já achamos um improviso bom pra testar agora. É legal. Mas muito Isso, bom. então, meninas, muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi muito legal bater um papo com vocês, brincar também. Obrigada, gente. Foi muito divertido. Obrigada pelo convite. A gente fica sempre muito feliz, né, de poder contribuir, conversar e trocar ideia, assim. Então, obrigada mesmo. Foi muito legal. Obrigada a todo mundo. Foi muito legal. Façam teatro. É, Assistam teatro, né? E é isso, a gente agradece aí. Em nome de todo o grupo, né? Que Sim. não ia caber a galera Né? toda aqui. E sigam o Grupo Importa. Grupo Isso. ponto Importa no Instagram. Isso aí. Então é isso, pessoal. Agradecemos também a audiência aí de vocês que estiveram aí no programa com a gente. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Pod Pop. E eu vejo vocês lá. Até lá. Tchauzinho. Tchau.